Então, a gente está ainda aqui no assunto de análise de sistemas de controle via resposta de frequência. Então, a gente vai falar do critério de estabilidade Nyquist, né, que é um critério para saber, né, definir, estabelecer se um sistema em malha fechada é estável ou não, usando, né, a gente já sabe fazer isso, né, a gente sabe fazer isso usando resposta em frequência, usando polos, né, a gente calcula os polos de malha fechada, verifica se os polos tem parte real negativa, né, tem aquele critério de Roth-Hurwitz para verificar isso, mas a ideia aqui é que a gente trabalhe 100%, não vai ser 100%, mas quase com a resposta de frequência, né? Então, vamos ver como é que seria isso. Então, para aplicar esse critério de estabilidade Nyquist, a gente precisa de um gráfico, de um diagrama, né? Que é chamado diagrama de Nyquist, ou diagrama polar, ou diagrama de Nyquist, né? Que é outra maneira de representar graficamente a resposta de frequência, né? Então, nós vimos em outra aula diagramas de Bode. E vamos ver primeiro diagramas polares, porque são ferramenta gráfica que a gente usa para aplicar o critério de Nyquist. Então, o diagrama polar é o gráfico da imagem de G, né, em função do parte a parte imaginária de G em função da parte real de G de J ômega, né, da resposta de frequência, parametrizado em relação à frequência. Quer dizer o que é isso, né? Então, ele vai ser um diagrama só, diferente do diagrama de Bode, né? Um diagrama só, um gráfico, parte real de G, parte imaginária de G. Então, parametrizado em ômega quer dizer o quê? Ômega não aparece nesse gráfico. Tá? Então, vai ser como? A gente vai pegar uma faixa de frequência de ômega, tá? Ou todos os ômegas, né? Se for fazer o gráfico total, né? E para cada ômega, a gente calcula o G de J ômega, que é um número complexo, tem a parte real e a parte imaginária. Certo? E aí a gente vai lá e plota esse ponto, a parte real e a parte imaginária, né? E faz isso para todas as frequências. Quando fizer isso para todas as frequências, a gente tem um diagrama, certo? O fato de ser um gráfico só é bom? E não é, né? É bom ter um gráfico só, né? Que a gente enxerga tudo em um gráfico só, não precisa de gráfico de módulo, gráfico de fase, como em Bode, mas, né, nada é de graça, né? A gente perde uma coisa, quando a gente tem esse gráfico só, a gente perde a informação da frequência, né? Então, a gente vai ver lá os pontos, mas a gente não tem como saber, só pelo gráfico, a que frequência corresponde cada ponto, tá? Então, vantagens e desvantagens. Diferentemente do diagrama de Bode, tá, os diagramas polares não têm, assim, aquele recurso de você montar um diagrama de um sistema mais complexo a partir de sistemas simples, tá? Então, se você tem, sei lá, um diagrama polar de um sistema de primeira ordem, é uma coisa, né? Aí, se você pega um sistema de segunda ordem com dois polos reais, já é uma coisa completamente diferente, tá? Então, não tem, né? Não tem essa facilidade. Então, praticamente, você tem que desenhar caso a caso. Tá aqui mais uma vez, né? A gente não vai aprender a fazer um desenho preciso desse diagrama. Então, a gente vai poder fazer esboço, né? Com vistas, inclusive, a usar o critério de estabilidade Nyquist. E esse esboço a gente vai pegar alguns pontos que são relevantes, né? Ômega tendendo a zero, né? Baixa frequência, ômega tendendo a infinito, alta frequência. E os cruzamentos com os eixos, tá? Com o eixo real e com o eixo imaginário, sendo que o cruzamento com o eixo real é o mais relevante. A gente vai ver por quê, né? Certo? Então, vamos ver aqui um exemplo, tá? Do diagrama polar, da construção do esboço, né?
Na verdade, a gente vai ver um exemplo de como calcula esses pontos mais relevantes. Então, aqui eu tenho g de S, né? Uma função, isso aqui é uma função de segunda ordem, sem zeros, né? Com o ômega n igual a 1, né? E está aqui em função do QC, em função do coeficiente de amortecimento, tá? Muito bem. Então, o g de j ômega, eu obtenho substituindo S por j ômega aqui, né? Isso aqui é a resposta em frequência. Tá? O j ômega ao quadrado é menos ômega ao quadrado, escrevo dessa forma. E aqui eu vou fazer uma manipulação comum, né? Que todos nós fizemos muito antes do vestibular, né? Para quem fez vestibular, né? O Enem, né? Agora chama Enem. Que é separar a parte real da parte imaginária, né? Então, a gente geralmente multiplica pelo conjugado do denominador. Então, foi o que eu fiz. Eu daqui para cá, eu multipliquei pelo conjugado do denominador, que é 1 menos ômega ao quadrado menos j, 2 que se ômega. E aqui, né, quando eu faço isso, o denominador fica real, né? Tá? Então, aqui, ó, a parte real, 1 menos ômega ao quadrado sobre o denominador, e a parte imaginária, menos j, 2 que se ômega sobre o denominador. Certo? Então, os pontos relevantes, ômega tendendo a zero, no caso aqui, quando ômega é igual a zero, tem um valor finito, né? Então, vai dar 1, tá? Substituindo ômega igual a zero aqui, vai dar 1. E ômega tendendo a infinito. Ômega tendendo a infinito, a gente faz uma análise um pouquinho diferente. Então, a gente parte daqui. Vamos pegar aqui dessa primeira expressão de g de j ômega. Quando ômega tende a infinito, veja que eu tenho aqui ômega ao quadrado. E todos os outros termos, eles são de uma ordem inferior, né? Uma potência inferior de ômega. Então, quando o ômega tende a infinito, é muito grande, todos esses outros termos, eles ficam desprezíveis em relação ao j ômega ao quadrado, certo? Então, quando ômega tende a infinito, essa função aqui vai ser aproximadamente 1 sobre j ômega ao quadrado, que é menos 1 sobre ômega ao quadrado. Então, o que é que vai acontecer quando o ômega tende a infinito? O g de j ômega vai tender a um número complexo, com módulo zero, né? Veja que o módulo aqui, ó, quando o ômega tende a infinito, o módulo tende a zeros, e o ângulo tende a 180, né? Então, é o número real negativo, o ângulo de 180, eu coloquei menos 180, mas, bom, podia ser 180 também, é a mesma coisa. Certo? Então, a gente já sabe o que acontece em baixa frequência e em alta frequência. Cruzamento com eixo real. Como é que a gente caracteriza o cruzamento com eixo real? Então, o gráfico vai cruzar com o eixo real quando a parte imaginária for zero, né? Quando a parte imaginária for nula. Então, se a gente olha aqui, ó, essa expressão, por isso que eu separei, né, fiz essa conta aqui para separar a parte real da parte imaginária. Parte imaginária igual a zero só vai ocorrer quando o ômega for zero, né? Então, a gente já calculou, ó, quando o ômega é igual a zero. Então, o cruzamento com eixo real vai ser no ponto G de 0 igual a 1, né? Então, quando o ômega é igual a zero, eu vou ter esse ponto aqui igual a 1. Parte real 1, parte imaginária 0, né? Cruzamento com eixo real. E o cruzamento com o eixo imaginário é quando a parte real é 0. Então, se a gente olhar aqui essa expressão, a parte real vai ser 0 quando 1 menos ômega ao quadrado for 0. Ou seja, quando o ômega for mais ou menos 1 radiano por segundo. Tá? Então, esse diagrama que a gente vai montar aqui, a gente vai considerar frequências positivas. Sem perda de generalidade, por quê, né? Porque, pelas propriedades todas que nós conhecemos das funções de transferência, dos polinômios de coeficientes reais, a gente sabe que o g de menos j ômega é o conjugado do g de j ômega, tá? Então, a frequência negativa nesse gráfico é da informação redundante. Então, a gente não precisa, né? Não precisa aqui se preocupar com ômega negativo. Mais para frente a gente vai precisar, mas a gente vai ver que não precisa ter uma grande preocupação, porque o gráfico para ômega negativo é obtido trivialmente a partir do gráfico de ômega positivo, tá certo? Então, vamos pegar ômega 1 radiano por segundo, e substituindo
1 aqui, né, ômega igual a 1 no G de J ômega, a gente vai obter que o G de J1 é menos J sobre 2πc. Então, esse aqui é o ponto em que o diagrama cruza o eixo imaginário, certo? Então, aqui eu vou mostrar para vocês o diagrama, que eu usei um software aqui para... Tá? Então, está aqui o diagrama com dois gráficos, um para QC igual a 0,4 e outro para QC igual a 0,9. Né? 0,4 é o azul, 0,9 é o verde. Certo? Então, esse é o diagrama, só que aqui não é, né, só o diagrama de ômega positivo. Então, aí que a gente volta, aqui está escrito o diagrama de Nyquist. Tá? O diagrama polar tem esse nome também, diagrama de Nyquist, que é o diagrama que a gente usa no critério de estabilidade Nyquist. E aqui, né, o software aqui que fez isso daqui, ele faz o diagrama tanto de ômega positivo quanto de ômega negativo. Então, o que é que acontece, né? O gráfico para ômega negativo é o conjugado do gráfico, quer dizer, o G, não vou falar do gráfico, não existe conjugado do gráfico, né? Vamos lá. O G de J ômega, né, gera um gráfico. O G de menos J ômega é o conjugado do G de J ômega. Então, o conjugado tem a mesma parte real e a parte imaginária oposta, né? Multiplicada por menos 1. Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? Embaixo, a gente tem o diagrama para ômega positivo. E em cima, a gente tem o diagrama, parte superior, o diagrama para ômega negativo, que são simétricos em relação ao eixo real. Por isso que eu falei, isso aqui é uma informação redundante, né? Porque eu sabendo o de baixo, automaticamente eu sei qual é o de cima, tá? Como é que eu sei que o de baixo é de ômega positivo? Porque a gente calculou aqui, ó, que para ômega 1 radiano por segundo, ele cruza o eixo imaginário em menos 1 sobre 2πc, que é o valor aqui. O eixo está aqui, tá, pessoal? Tá bem clarinho, ó, o eixo aqui, ó. O eixo imaginário está aqui. Então, ele cruza aqui, né? Alguém saberia me explicar por que com QC igual a 0,4 o gráfico é mais gordinho do que com QC igual a 0,9? Quem saberia me explicar isso daí? Alguém tem alguma pista? Bom, a parte complexa é maior, né, professor? Isso, pronto. Aqui tem a explicação direta, que é não foi, desculpe, eu entendi errado o que você falou. Você está falando da parte complexa, né? Pensei que você ia falar disso daqui, né? Porque aqui o QC, ó, o cruzamento é inversamente proporcional ao QC, né? Então, se o QC é menor, ele cruza no lugar mais longe. Mas o que é que você iria falar da parte complexa? Desculpe, eu entendi... Opa, desculpe, entendi errado. Eu acertei o botão errado aqui. Estão me ouvindo ainda? Sim, mas é porque eu imagino, né, que o QC menor, a parte complexa é maior, né? Pela raiz do sistema de segunda ordem. Proporcionalmente, mas essa é a parte complexa do polo, né? E não do G de J ômega. Tá? Sim, entendi. Veja que aqui é o plano, aqui não é o plano S. Aqui é o plano G de J ômega. Entendeu? Sim, entendi. Então me confundi as coisas. Foi. Tá certo. Bom, então pela conta que a gente fez aqui, a gente já sabe, mas tem outra interpretação, né? Se vocês assistiram lá a aula de diagrama de Bode, tem uma particularidade do diagrama de Bode para sistema de segunda ordem subamortecidos. Quem lembra? Como é que tem? Qual é a particularidade do diagrama de Bode para sistemas subamortecidos? Ele tem uma transição na frequência de corte que é meio complicada, né? Ele tem um pico de ressonância, né? Tem um pico de ressonância. Não é isso? É como se fosse um joelhozinho, né, professor? Parece um joelhozinho, é um pico de ressonância. Devido à multiplicidade, né? Exatamente. Então, esse pico é tão maior quanto menor for o QC, tá? E como é que a gente enxerga esse pico aqui? O pico é um módulo, né? Então, o módulo é a distância do gráfico para a origem, né?
A distância do gráfico para a origem. Então, veja que aqui, ó, o verdinho, né? Veja que aqui, ó, tem nesse, para ômega igual a zero, que é aqui, né? A distância é 1, né? De 0 para 1. E se você olhar bem, a distância nunca passa de 1, né? Então, o módulo, ó, nunca passa de 1. Então, quando a gente vê lá o diagrama de Bode, do sistema com QC 09, não tem pico de ressonância, né? O pico de ressonância só ocorre para QC maior do que 0,7, 1 sobre raiz de 2. QC 09 não tem pico de ressonância, então aqui o módulo vai ser sempre menor que 1. Isso significa 0 dB no diagrama de Bode, né? Aí já esse aqui, ó, começa com 1, mas você vê que está aumentando, ó, tá? Então aqui, ó, dá para ver claramente, ó, aqui. Ó, vamos pegar aqui nesse onde cruza. Aqui já está, ó. Já passou de 1 aqui o módulo, né? Está em torno aqui de 1,3. Tá? Não é o pico de ressonância nesse cruzamento. O pico de ressonância é onde tem o módulo maior, a distância maior. Que eu não saberia dizer onde é. Geralmente é perto, né? É perto daqui, mas, sei lá, de repente por aqui, né? Então, assim, a gente enxerga, né? Algumas características do diagrama de Bode, a gente enxerga aqui o que é normal, porque eles representam a mesma coisa, né? O que é que a gente não tem aqui nesse gráfico? A gente não enxerga o ômega. Qual é a frequência de ressonância aqui? Não sei. Faço a mínima ideia. Certo? Não tenho essa informação. Só se eu tivesse uma tabelinha com valores, né? Dos ômegas e dos respectivos módulos. Tá? Mas só pelo gráfico eu não consigo. Já no diagrama de Bode, não. No diagrama de Bode a gente vê lá o pico de ressonância e vê a frequência de ressonância. Tá lá representado. Certo? Bom, outro exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo chatinho, né? Esse diagrama é bem chato quando tem integrador, né? Aí vamos ver o que é que acontece. 1 sobre S mais 1. Aí substitui S por J ômega. Aqui eu passei o J para cima. 1 sobre J é menos J, né? E aqui eu vou fazer aquela mesma manipulação para separar a parte real da parte imaginária. Então, eu vou multiplicar pelo conjugado desse termo aqui. Não vou precisar incluir o ômega nesse... Ômega é real, né? Não preciso incluir o ômega nessa conta. Vou multiplicar pelo conjugado de J ômega mais 1, que é 1 menos J ômega, né? Tá? Então, aqui vai dar 1 menos J ômega, e 1 menos J ômega vezes o conjugado dá 1 mais ômega ao quadrado. É isso daqui, certo? Então, a parte real aqui, eu vou ter J vezes menos J, vai dar menos 1. Só que aqui, ó, esse ômega vai cortar com esse de baixo, ó, tá vendo? Vai ficar menos J, menos 1, ômega sobre ômega. Então, vai ficar sem um ômega embaixo. E a parte imaginária vai ser aqui, o menos J1 sobre isso daqui. Aí o ômega permaneceu. Então, o que é que acontece aqui, né? Para ômega igual a zero não dá, né? Ômega igual a zero vai dar infinita a parte imaginária, né? Então, a gente pode verificar o que acontece quando o ômega tende a zero, né? Quando o ômega tende a zero, a parte real tende a menos 1. E a parte imaginária, o que é que vai acontecer? Vai tender menos, por causa desse menos aqui, infinito, né? Se eu estou pegando ômega positivo, aqui é um número positivo, vai tender a mais infinito essa parte, aí com menos, menos infinito. Tá? Então, quando tem integrador, a gente analisa o ômega tendendo a zero, geralmente escreve dessa forma aqui, eu vou mostrar para vocês por quê. Bom, aí quando o ômega tende a infinito, é sempre a mesma análise, né? Eu tenho aqui, ó, veja, que esse J ômega mais 1 aqui, quando o ômega tende a infinito, 1 é desprezível em relação a J ômega, vai ficar 1 sobre J ômega ao quadrado, aproximadamente, e vai tender ao número com módulo 0 e fase 180. Igual o outro exemplo. Cruzamento com eixo real. Quando eu coloco aqui cruzamento, esse cruzamento é com valores finitos, tá? De ômega, né? Porque aqui, quando o ômega tende a infinito, isso aqui tende a zero, nesse aqui, né? Quando o ômega tende a infinito, tende a zero, mas eu não considero isso aqui um cruzamento, né? Que é o comportamento assintótico. Então, o cruzamento eu só calculo para valores finitos. Aí você vê aqui, o cruzamento com eixo real, eu não tenho como fazer a parte imaginária igual a zero. Não tem nenhum valor finito de ômega que torne a parte imaginária igual a zero, e não tem nenhum valor finito de ômega que torne a parte real igual a zero. Então, não vai ter cruzamento com eixo real nem com eixo imaginário.
Então, o que é que acontece? Como é que começa esse gráfico? Ele começa do infinito, ó. Então, veja, ó, ele vai começar com a parte real menos 1 e a parte imaginária menos infinito. E vai tender a zero com um ângulo de 180. Então, é um gráfico bem simples no final das contas. É esse de baixo, tá? O de cima é para o ômega negativo. Então, veja que ele sai aqui, ó, o menos 1 está aqui, tá certo? Então, aqui ele está saindo de menos 0,8 porque ele pegou uma faixa aqui pequena, né? Se você aumentar aqui a faixa, os eixos, né? Então, ele vai tender a menos 1 aqui, tá? E tende a zero com ângulo de 180 sem cruzar o eixo. Então, esse é um diagrama típico de quando você tem integrador. Né? O diagrama começa do infinito, que também é o caso do diagrama de Bode, né? Quando a gente tem integrador, o diagrama de Bode já começa com menos 20 dB por década, tá? Nas baixas frequências. Então, como a escala horizontal do diagrama de Bode é logarítmica, você não tem a representação de ômega igual a zero, né? Não é isso? Então, como é que você pega, sei lá, 10 a menos 1, aí tá lá em cima, né? Você pegar 10 a menos 2, já tem um valor maior ainda. Então, o módulo tende a infinito para ômega tendendo a zero, e aqui está refletido isso, nesse diagrama. Tá? Então, na apostila, tem alguns outros exemplos, aí eu sugiro que vocês façam. Já tem os exemplos, já tem os gráficos lá também, mas que vocês façam pelo menos os cálculos aí desses pontos críticos, né? Críticos não, pontos mais relevantes. Tá? Para ver se está batendo, né? Se bate com o gráfico e tal. Porque a gente vai precisar de um desses pontos relevantes para o critério de estabilidade de Nyquist. Então, antes de falar do critério de estabilidade de Nyquist, vamos falar de uma maneira mais geral da análise de estabilidade do sistema via resposta em frequência. Certo? Então, qual é a ideia, né? Assim, quando a gente trabalha com método de resposta em frequência, a ideia é que a gente faça tudo na frequência, né? Faça tudo na frequência. Então, quando esses métodos forem desenvolvidos, isso era na área lá de projeto de amplificadores realimentados, então a resposta de frequência era bem fácil de ser obtida, né? Você tinha lá um gerador de função, osciloscópio e tal, obtido experimentalmente. Então, a ideia era fazer o projeto todo com essas informações gráficas, no caso até, né? Então, vamos lá. Digamos que eu tenho aqui esse sistema, né, malha fechada, equação característica, e aqui vou ter uma hipótese muito importante, tá? Essa hipótese aqui é muito importante. Eu vou supor o seguinte, que o sistema em malha fechada é estável para pequenos valores do ganho K, e à medida que eu aumento esse valor do ganho, ele pode se tornar instável, né? A partir de um valor limite do ganho, que eu vou chamar de KU. Alguém poderia me dar um exemplo de uma função de transferência G de S, de modo que o sistema tenha essa característica? Um G de S que, ó, se o K for pequeno, o sistema é estável, se aumentar o K, o sistema fica instável. Alguém saberia me dar um exemplo de um G de S que faria isso? Sistema com polo triplo, né? 3 polos reais distintos, na verdade. 3 polos reais distintos, e o que mais que esses polos tem que ser? Com um polo na origem. Na origem. Pode ter, eventualmente, tudo bem, mas um polo na origem e os outros dois? Pode ser um em menos 1 e outro, sei lá, em menos 5. Igualzinho o exemplo lá do outro slide, né? Pois é. Se eu pedir, eu dei. Tá certo, tá certo. Mas o que é importante aí é que esses polos não estejam no semiplano direito, né? Porque se tiver, pode ter até o polo na origem, como você falou, e
E esses polos -1, -5, mas não pode ter polo no semiplano direito, porque aí para pequenos valores de K o sistema seria instável, né? Pronto, então esse é tipicamente o caso. Tipicamente o caso, o sistema estável ou no máximo, né, ou no mínimo, né, marginalmente estável, em malha aberta. Tá? Vai ter essa característica. Outro sistema que tem essa característica, a gente viu na última aula, sistema com atraso. Né? Qualquer atrasozinho a gente viu, né, que o atraso ele não puxa as raízes para o semiplano direito. Então, o sistema de primeira ordem com atraso vai ter essa característica também. Um sistema de fase não mínima, com zero de fase... sistema de fase não mínima, não. Sistema com zero de fase não mínima, com polos no semiplano esquerdo, mas com zero de fase não mínima, também o zero de fase não mínima puxa para a direita, mas para pequenos valores de K o sistema é estável. Então, são sistemas, assim, muito encontrados em aplicações reais, certo? Quais são os sistemas que não entram nessa categoria? Os sistemas que são instáveis em malha aberta, né? Instáveis com polos positivos, semiplano direito, certo? E a gente vai ver que, infelizmente, esses métodos que a gente vai ver de projeto, eles são mais efetivos para esses sistemas, que satisfazem essa hipótese, ok? Vamos lá. Então, vamos ter na cabeça que o sistema satisfaz essa hipótese. E aí tem um valor limite, né? Aí, no valor limite do ganho, essa equação aqui é satisfeita. Por quê? Essa equação é satisfeita no valor limite do ganho. Porque no valor limite do ganho, eu tenho polos onde? No eixo imaginário. E no eixo imaginário, S é igual a J1. Tá? Aqui é a equação característica, 1 mais Kg de S igual a 0. Certo? Mas, quando eu chego no valor limite, o valor crítico, né, de o KU, eu tenho polos no semiplano, no eixo imaginário, por isso que eu botei aqui G de J1, certo? Então, essa condição aqui eu posso escrever separando aqui em duas condições, né? Então, o módulo de KU vezes G tem que ser 1, né, no valor limite, e o ângulo de fase tem que ser 180, né? Porque KU vezes G é menos 1, e aqui eu tirei o KU, né? Porque eu estou supondo que esse ganho é positivo, né? Então, se o ganho é positivo, ele não faz diferença aqui no ângulo de fase. Diga. Professor, eu vejo que o senhor sempre trabalhou com os sistemas de realimentação unitária. Mas, assim, se na realimentação tivesse uma função H de S, por exemplo, valeria essa mesma expressão, né? Só que não, aí você multiplicaria por H de S, né? Porque aí a equação característica seria 1 mais G de S H de S, não é isso? Não, eu ia falar isso, é isso que eu ia perguntar. Aí pronto, valeria, no caso, o H de S aí, né? Isso mesmo. Só multiplicar H de S e toca o barco. Beleza. Certo? Obrigado. Beleza. Ok, pessoal? Então, essa aqui é a situação crítica, né? Se essa aqui é a situação crítica, né? Vamos chamar aqui de ômega-F, essa frequência na qual a fase é 180, ou menos 180, tá? Mais para frente a gente vai chamar isso de frequência de cruzamento de fase, onde a fase é menos 180. Então, nessa frequência, né, na situação crítica, o módulo de Kg tem que ser 1. Então, com base nisso aqui, né, quando é que o sistema ficaria instável? Quando o módulo fosse maior do que 1 ou quando ele fosse menor do que 1? Nessa frequência em que a fase é 180. O que é que vocês acham? Menor que 1, eu acho, professor. Vai ser estável, né? Menor que 1, é isso? Exatamente. Por quê? Porque se aqui é o ganho crítico, né? Se aumentar o ganho crítico, o sistema fica instável, né? Então, esse módulo tem que ser menor que 1. Certo? Então, com base nisso, se criou esse critério de estabilidade. Olha, condição para estabilidade de malha fechada é que o módulo na frequência de cruzamento de fase seja menor que 1. Se eu for olhar isso no diagrama de Bode, em decibéis, módulo 1 quer dizer 0 dB, né? Então, módulo menor do que 0 dB, né? Certo? Então, essa condição de estabilidade pode ser verificada diretamente no diagrama de Bode. Olha aqui, tá? Então, esse sistema daqui
certo? É o diagrama de Bode com K igual a 1. Então, é esse sistema daqui, nesse exemplo, né? Aí, como é que a gente olha isso aqui? A gente chega aqui, bom, aqui vai estar meio ruim, né? Mas, ó, aqui a frequência na qual a fase é menos 180. Tá vendo aqui? Pronto. Aí o módulo nessa frequência tem que ser menor do que 0 dB. Aí quando eu subo aqui, ó, pronto, a gente vê que aqui o módulo está abaixo, ó, 0 dB é essa reta daqui. E nessa frequência daqui, tá, o módulo está abaixo de 0 dB. Então, por essa interpretação, esse sistema seria estável em malha fechada. Se eu aumentar o ganho, o que é que vai acontecer com os gráficos, né? O que é que acontece com o gráfico de módulo e o gráfico de fase, quando eu aumento o ganho? O que é que muda no gráfico de módulo, quando eu aumento o ganho de K de 1 para 4, por exemplo? Acontece o que no gráfico de módulo? Muda completamente? Ninguém? Então, quando eu multiplico... Diga. Tem a ver com a operação do 20 log, né? De K. Pois é, então, mas aí multiplicar em valor absoluto significa somar, não é isso? Vira uma soma, né? Então você vai somar 20 log do... Ele sobe mais o gráfico e aí vai ficar instável. Aí o gráfico vai subir praticamente, não é isso? Ele vai subir, eu vou somar um valor fixo em decibéis. Tá? Então o gráfico vai subir, vai ter a mesma forma, vai subir. E aí quando subir, ó, o que é que vai acontecer? Então, para K igual a 4, quando ele sobe, o módulo na frequência de cruzamento de fase fica exatamente igual a 1. Pronto, então aqui, desculpe, o módulo 0 dB, né? 1 em valor absoluto, 0 dB. Então aqui é a situação crítica, né? Limite de estabilidade. E se aumentar mais ainda, pronto, aí agora aqui, ó, na frequência em que a fase é 180, o módulo está acima de 0. Está um pouquinho só acima, né? Mas já um pouquinho acima já é suficiente para ficar instável. Tá? Então, muito fácil de verificar a estabilidade a partir do diagrama de Bode, né? Mas qual é o problema desse critério, né? Professor, só analisando o ganho, né? Só analisando o ganho. Mas o problema, o ganho naquela frequência, né? Onde a fase é 180. É menos 180, né? O ganho naquela frequência. Já pode dizer, no caso. Já pode dizer. Agora, qual é o problema? Ó? Eu só posso dizer, ó, nessa hipótese, né? Esse que é o problema. É muito fácil, mas só é verdade se o sistema satisfizer essa hipótese. Certo? Então, a gente vai sempre torcer para o sistema satisfazer essa hipótese, que vai facilitar a vida. Se não, né? Se ele não satisfaz essa hipótese, essa análise que a gente fez não é válida. Não é válida. Tá? Não é válida de jeito nenhum. Tá? Então, a gente pode até esquecer. Certo? E aí que veio o critério de estabilidade Naiks. Ele veio justamente para preencher essa lacuna, digamos assim, né? Na teoria, eu quero analisar a estabilidade apenas pela resposta de frequência, quando o sistema é instável em malha aberta. Eu não consigo usando o diagrama de Bode, então foi criado assim esse critério, né? Bom, aqui eu já estou enunciando o critério. É um negócio meio misterioso, né? Volta no sentido horário, anti-horário, papapá, diagrama de Nyquist, né? Então, assim, eu vou tentar, né, dar uma ideia para vocês de onde vem isso, né? Tá? Eu não gosto de, assim, de jogar as coisas assim, não dá nenhuma ideia, né, de como vem, né? Nos livros tem explicando e tal. Eu não coloquei aqui nos slides, mas eu coloquei aqui, a gente vai ver aqui, tá? Então, aqui é como se fosse o pessoal mais, não vou falar mais velho, né, mais experiente, teve aula com transparência, né? Alguém aí teve aula com transparência? Alguém sabe o que é transparência? Retroprojetor, alguém sabe o que é retroprojetor? Eu tive, professor. Paguei antenas na graduação, eu tive. Ainda tinha retroprojetor?
Nunca teve não, né? O professor lá usava de antenas ainda, o retroprojetor, pegava o lapisinho e aproveitava a sombra para poder explicar. Ah, muito bem, tá vendo? Provavelmente ele já tinha, né, as transparências, então, chamava transparência, né? Por isso que de vez em quando, em vez de falar slide, eu falo transparência, são recordações aí desse tempo, né? Então, aqui é quase como se fosse transparência, né? A gente fazia, nem sempre digitava, né? Fazia na mão as transparências. Porque isso aqui eu não ia conseguir fazer a tempo no computador, então, quer dizer, eu fiz no computador, né? Mas não conseguiria digitar. Tem um bocado de gráfico aqui para fazer. Então, vamos tentar aqui ver qual é a ideia, tá? A ideia é esse negócio chamado mapeamento de contorno. Então, vamos lá. A gente tem aqui uma função, tá? HDS, que é uma função de transferência. Esqueçam, por enquanto, do sistema de controle e tal. É uma função de transferência qualquer, tá? Só matemática, né? Tem os polos e zeros e tal, mas por enquanto ela não está representando nada. Daqui a pouco eu vou especificar quem seria ela, certo? Aí, assim, uma maneira de eu fazer um gráfico, também um diagrama, né? Já que eu não posso fazer a função de transferência é uma função complexa de variável complexa. Se eu quisesse fazer um gráfico de HDS, teria que ser em 4 dimensões, né? Então, a gente não pode fazer um gráfico em 4 dimensões. Aí, uma alternativa é qual? Eu falei, olha, tudo bem, né? Eu não posso fazer. Agora, assim, os valores de S que me interessam não são todos, são alguns. Então, eles estão aqui nesse contorno, isso aqui que eu chamo de contorno, né? Essa curva aqui, tá? Que vai de S0 até S1, tá? Nessa direção, passando por esses pontos. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o H de S só desses pontos. Pronto. Aí, quando eu faço isso, eu consigo traçar o H de S com um gráfico só, né? Tá certo? Isso que a gente chama de mapeamento do contorno, né? Então, esse contorno aqui no plano S está sendo mapeado no plano H de S, e é bem simples isso, né? É só pegar cada ponto dele, calcular o H de S e marcar aqui nesse outro gráfico, certo? Então, isso é um contorno. Eu posso ter um contorno fechado. Contorno fechado, ele começa de um ponto S0 aqui e volta para o ponto S0, tá? Numa direção aqui. Faz uma volta aqui, certo? Volta para cá. Aí, quando eu fizer o mapeamento disso aqui no plano HDS, vai ser um contorno fechado também. Eu fiz aqui um desenho, aqui, uma forma aleatória, aqui, certo? Bom, aí o que é que acontece? O que é que a gente vai analisar aqui? Os ângulos aqui, tá? S0 menos P1, S0 menos P2, tá certo? Então, eu pego um vetor, por exemplo, S0 menos E2, né? Eu pego uma reta aqui de Z2 até S0, o vetor é apontado aqui para S0, e o ângulo aqui com eixo horizontal, tá certo? É o ângulo de S menos E2, ou S0, no caso, menos E2, certo? Por que que eu quero saber desses ângulos, né? Porque quando eu for calcular o ângulo de H de S, vai ser o ângulo de S0 menos E1, mais S0 menos E2, mais o ângulo de S0 menos EN, menos o ângulo de S0 menos P1, menos... Entendeu? Então, aqui eu estou representando graficamente esses ângulos, tá? Aí, veja o que acontece aqui. Eu vou fazer aqui uma volta, né? Vou começar aqui em S0 e vou voltar para S0. Aí, quando eu parto de S0 e saio, esse S0 aqui sai passeando nesse contorno, esses ângulos vão mudando, né? Mas não vai, nenhum desses ângulos vai sofrer uma variação de 360 graus. Concordam? Esses ângulos aqui, ó, quando eu passear aqui com S0, eles vão mudar de valor, mas nenhum deles vai ter uma alteração de 360 graus, certo? Então, como o ângulo de H de S não vai sofrer 360 graus, quando eu mapeio esse contorno aqui, esse ângulo não vai contornar a origem, tá certo? Agora, veja essa situação aqui agora, diferente. Agora tem um polo aqui dentro do contorno. Aí o que é que vai acontecer quando eu passear com esse zero aqui nesse contorno? Eu esqueci de botar até se botar a setinha aqui, né? Deixa eu botar aqui a setinha.
Isso aqui é importante, né? O sentido. Pronto. Então, quando eu passear aqui com S0, esse ângulo aqui vai sofrer uma variação de 360 graus, né? Então, quando eu fizer esse mapeamento, então, o ângulo de H de S vai sofrer 360 graus. Então, por isso, aqui, eu vou ter o gráfico circulando a origem. Tá? Veja que o H de S0, é, sei lá, por exemplo, aqui, ó. O H de S, eu até marquei aqui, mas está tão longe que nem dá para ver, né? Que eu estou marcando ele, né? Esse aqui é o H de S0, vou botar mais perto aqui. Tá? Então, ó, o ângulo dele é esse aqui, né? Vou melhorar aqui. Tá? E esse ângulo aqui, ele vai... Quando eu faço uma volta aqui, ele contorna a origem, porque ele varia de 360 graus. Certo? Então, essa é a base da coisa, né? Esse mapeamento de contorno. Tá? Então, o gráfico vai dar uma volta. Então, aqui tem o ângulo de fase de H de S, né? O H de S, relembrando aqui, ó, essa função. Então, o ângulo de fase de H de S, ângulo de S menos E1, mais S menos E2, etc., menos o ângulo de S menos P1, S menos P2, etc. Pronto. Aí, o que acontece? Veja que aqui, nesse exemplo aqui, tá? Eu coloquei a direção aqui desse contorno na direção horária, né? E aqui eu botei na anti-horária. Como é que a gente sabe que o mapeamento vai mudar a direção? Porque aqui, ó, os zeros contam positivamente e os polos negativamente. Certo? Então, quando é um polo que está aqui dentro, ele vai contar negativo. Então, se aqui está no sentido horário, aqui ele vai para o sentido anti-horário. Certo? Então, um zero de H de S causa uma volta, né? Zero de H de S aqui eu esqueci de colocar, ó, é o zero de H de S dentro do contorno, né? O zero de H de S dentro do contorno. Se eu tenho um zero de H de S dentro do contorno, então o gráfico de H de S vai dar uma volta em torno da origem no sentido horário, né? Porque o zero conta positivamente. E, se for um polo, vai causar uma volta no sentido anti-horário. Agora, eu vou perguntar para vocês, ó, se eu tiver um polo e um zero dentro do contorno, quantas voltas o H de S vai dar em torno da origem? Se eu tiver um polo e um zero. Então, quando eu tenho um polo, que foi esse exemplo, aí eu tenho uma volta no sentido anti-horário. Quando eu tenho um zero, eu vou ter uma volta no sentido horário. E quando eu tenho um polo e um zero? O que é que vai acontecer? Bota como 2, eu fiquei na dúvida. Zero não vai ter nenhuma volta, porque um anula o outro, né? O polo vai tender a dar a volta anti-horário e o zero no sentido horário. E se eu tiver dois polos dentro do contorno, o que é que vai acontecer com o gráfico de H de S? Quantas voltas ele vai dar em torno da origem? Aí agora é 2, né? Duas voltas, né? Duas voltas. Se eu tiver dois polos e um zero, uma volta no sentido anti-horário. Se eu tiver dois zeros e um polo, uma volta no sentido horário. Se tiver três zeros e nenhum polo, três voltas no sentido horário. E assim por diante, tá? Então, essa é a base de tudo, né? O número de voltas que dava, papai, vem dessa análise aqui. Certo? Então, vamos continuar, né? Agora sim, agora vamos especificar essa análise para um sistema de controle. Tá? Então, aqui tem o sistema de controle, realimentado, realimentação unitária, função de transferência, malha fechada. G de S é a função de transferência de malha aberta, polinômio B sobre polinômio A. A equação característica de malha fechada é
1 mais kg de S igual a 0. E aqui, ó, esse 1 mais kg de S é que eu vou chamar de H de S, tá? Pronto, agora o H de S genérico agora virou não é mais genérico, tá? Tem uma identidade aqui, certo? Aí vamos analisar mais um pouquinho esse H de S. Então, vou substituir aqui no G de S, vou substituir B sobre A, fazer o MMC e pronto. Está aqui o H de S. Então, vou perguntar para vocês o seguinte, ó, quem são os polos de H de S? Quem são os polos de H de S? Polos de H de S, ó, aqui é o H de S. Quem são os polos? Os polos de ADS, né? As raízes de A de S, que são os polos de quem? São, ó, os polos de G de S, né? São transferências de malha aberta, né? De malha aberta, né? Pronto. Então, os polos de H de S são os polos de G de S. E quem são os zeros de H de S? Quem são os zeros de H de S? As raízes do numerador, né? As raízes do numerador são o quê? Da função do sistema de controle. As raízes do numerador são as raízes da equação característica. E quem são as raízes da equação característica de malha fechada? São os polos de malha fechada, certo? Então, os zeros de H de S, os polos de H de S são os polos de G de S, os polos de malha aberta, e os zeros de H de S são os polos de malha fechada. Então, isso é a maior fonte de confusão no critério de Nyquist, certo? Porque, bom, aí eu não sei, né, a origem disso, né, mas é porque a pessoa vê zero e acha que é o zero, né, mas não é o zero da função de transferência, são os zeros dessa função HDS que são os polos de malha fechada. Então, basicamente, o que entra nessa análise são os polos de malha aberta e os polos de malha fechada, certo? Muito bem. Então, o que é que a gente analisou aqui, né? A relação entre eu ter polos dentro de um contorno, a relação entre eu ter polos dentro de um contorno e o número de voltas que o diagrama dá em torno da origem, certo? Agora, vamos imaginar o seguinte, eu quero decidir se um sistema, eu quero saber se um sistema é estável, em malha fechada, certo? Que contorno aqui vocês escolheriam aqui? Para eu fazer essa análise. Eu quero saber se o sistema é estável ou instável. E aí eu vou usar essa ideia aqui, eu vou pegar um contorno e depois eu vou ver quantas voltas dá em torno, né? E a gente viu que o número de voltas depende de quantos polos ou zeros estão dentro do contorno, né? Então, o que é que eu pegaria como contorno para analisar a estabilidade? Para eu saber se tem polos e zeros dentro dele. Para o sistema ser estável, os polos de malha fechada têm que estar onde? No semiplano esquerdo, né? E para ser instável, eu tenho que ter polos no semiplano direito. Então, se eu souber, eu quero descobrir se existem polos no semiplano direito. Ah, por que não uso o semiplano esquerdo? Não, porque se eu souber que tem polo no semiplano esquerdo, eu não decido estabilidade. Porque eu posso ter polo no semiplano esquerdo, mas se tiver um polo no semiplano direito, é instável. Então, o que me permite decidir se o sistema é estável ou não é a presença de polos no semiplano direito, tá? Então, eu vou usar como contorno o semiplano direito. Está aqui, magistralmente desenhado aqui, certo? Esse semiplano direito aqui, eu tenho aqui o eixo imaginário, ó, esse gráfico aqui em preto, vai até infinito, tá?
E aqui também é bom, era para ser uma semicircunferência de raio infinito, tá? Como eu não consigo desenhar o infinito, a gente desenha assim para ter uma ideia. Eu quero descobrir se existem polos de malha fechada aqui dentro. Se tiver, já era, o sistema é instável, certo? E aí pronto, aí eu faço o mapeamento disso em HDS, tá? Aqui eu botei KGDS, mas está errado, né? Vamos consertar aqui. E aqui o HDS. Certo? E aí eu obtenho aqui um diagrama. Eu esqueci de novo de colocar a setinha. Vou colocar aqui. Setinha. Setinha, setinha. E aqui. Vou botar para cá, só para... O sentido da setinha depende dos polos e zeros, tá? Isso aí não dá para saber de maneira genérica, depende da função. Ok? Pronto, então, veja o que é que eu tenho aqui, ó. P. O que é P? Número de polos dessa função h de s no semiplano direito. Z. Número de zeros de h de s no semiplano direito. N, número de voltas do diagrama de h de s em torno da origem, no sentido horário. Por que no sentido horário? Porque é o mesmo sentido daqui, né? O sentido do contorno de Nix é sentido horário. Então, aqui, para manter essa convenção, eu vou contar o número de voltas no sentido horário. Ah, mas se der volta no sentido anti-horário, aí eu conto negativo, certo? Então, quando o número de voltas n é positivo, volta no sentido horário, n negativo, volta no sentido anti-horário. Ok? Tudo bem. Então, com base no que a gente viu, ó, quem é que vai ser n? Alguém saberia me dizer qual seria o valor de n? Digamos que eu conheça P e Z. Quem seria n? De tudo que a gente viu lá em cima. É C menos P? Z menos P, não é isso? Exatamente, Z menos P. Então, cada zero significa uma volta no sentido horário, cada polo uma volta no sentido anti-horário. Então, como n é o número de voltas no sentido horário, Z menos P. Exatamente. N igual a Z menos P. Certo? Bom, só que aqui, vamos lá, né? A gente está com H de S genérico, mas nosso H de S é 1 mais K de S. Então, para eu usar isso daqui, eu teria que fazer um gráfico de 1 mais K G de S. Mas gráfico de 1 mais K G de S, eu tenho esse 1 somando 1 mais. Eu não posso fazer o de KG de S. Né? O gráfico de 1 mais KG de S é o gráfico de KG de S deslocado de uma unidade. Né? Então, não vou fazer gráfico de 1 mais KG de S, vou fazer o gráfico de KG de S. Certo? Esse gráfico é o mapeamento, né? É o mapeamento disso aqui. Ó. Aí vamos ver qual é esse contorno aqui. Quem é essa parte aqui do contorno? Essa parte aqui do eixo imaginário. É o J ômega. Essa parte do contorno vai ser o KG de J ômega, que é o quê? Que é a resposta em frequência. Certo? Então, esse mapeamento aqui vai me dar o KG de J ômega, a resposta em frequência. Certo? E esse bicho aqui, que é o de raio infinito, tá? Eu não vou fazer aqui, não vou dar detalhe, mas você pode analisar. Esse raio todo aí, essa coisa de raio infinito, ela é mapeada em um ponto apenas. E geralmente esse ponto é a origem. Por que a origem? Porque, por exemplo, se o sistema for estritamente próprio, tem mais polo do que zero, né? Quando o ômega tende a infinito, que é o caso aqui, isso aqui tem um raio infinito, a frequência infinita, isso aqui vai tender a quanto? Vai tender a zero. Certo? Vai tender a zero. E quando não tender a zero, né? Porque S2 ganha do S, né? E quando não é estritamente próprio, que é próprio, né? Isso aqui vai tender, quando o ômega tende a infinito, vai tender a um valor fixo também. Então, a gente não precisa se preocupar com esse bicho daqui.
a gente vai conseguir decidir tudo só a partir da resposta em frequência, do diagrama polar, que a gente chama, por causa dessa teoria toda, também de diagrama de Nyquist, KG de S, certo? Então, nesse contexto, né, aquilo que eu falei, ó, H de S em 1 mais K, o número de voltas de H de S em torno da origem é igual ao número de voltas de K de S em torno do ponto menos 1, 0. E aí, quem já estudou, né, isso daqui, na graduação, sempre foi um mistério, né, esse ponto menos 1, 0. Por que menos 1, 0, né? Por causa disso, né? Pronto. Então, a gente chega aqui, ó, na ideia de Nyquist. Então, aqui eu reproduzi essa equação, só que agora eu vou dar nomes diferentes aos bois, né? O P é o número de polos, a gente viu, de G de S, no semiplano direito, polos de malha aberta, que é uma coisa conhecida. Então, em princípio, eu tenho G de S, eu tenho esse dado, G de S, certo? Então, isso aqui é uma coisa conhecida. Z é o número de polos de malha fechada no semiplano direito. Eu expliquei lá em cima. Que é desconhecido, é isso que a gente quer saber, se tem ou não, né? E N é o número de voltas de KG de S em torno do ponto menos 1, 0. Esqueci de colocar aqui, né? Mas é no sentido horário. Né? A gente já discutiu isso lá em cima. Essas variáveis aí confundem, viu, professor? Confunde, né? Mas assim, não foi escolha minha, tá? Eu estou reproduzindo o que o pessoal... Eu não vou inventar minha própria natação, não, que vocês pegam os livros, vão ver isso daí, certo? Não, pior que eu me lembrei aqui, realmente. Confunde, né? Mas confunde, isso confunde. Mas assim, depois da maneira que a gente usa, a gente talvez nem precise disso. Então, para eu ter estabilidade, o que é que eu tenho que ter? Número de polos de malha fechada no semiplano direito igual a 0. É isso que é a estabilidade de malha fechada, ou seja, o Z tem que ser igual a 0. O Z é N mais P. Então, N mais P tem que ser igual a 0, ou seja, N tem que ser igual a menos P. Certo? Então, e aí é o critério de estabilidade de Nyquist enunciado em cima disso. Certo? Que é esse daqui, é o seguinte. Vamos voltar para cá. O sistema vai ser estável em malha fechada somente se o número de voltas que o diagrama de Nyquist dá em torno do ponto menos 1, 0, no sentido anti-horário, for igual ao número de polos de G de S no semiplano direito. Por que no sentido anti-horário? Porque a gente viu que tinha que ter N igual a menos P, né? Então, N é contado no sentido horário, como N negativo, quer dizer que tem que ser no sentido anti-horário. Então, esse é o famoso critério de Nyquist. Tá? Então, isso tudo foi para mostrar para vocês de onde sai isso, né? Que não é mágica, né? Então, o Nyquist, ele bolou isso daí e funciona perfeitamente, né? Aí, naquele caso daquele sistema que satisfaz aquela hipótese de ser estável para pequenos valores de K e só se tornar instável depois, é o sistema que não tem nenhum polo que P igual a 0. Aí, quando P igual a 0, o N tem que ser igual a 0, né? Então, muitas vezes, a pessoa que entende um pouco de Nyquist, a única coisa que sabe é isso. Olha, não pode contornar o ponto menos 1. Não pode contornar o ponto menos 1, 0. Não pode contornar. Isso só é verdade se o sistema em malha aberta não tiver polo no semiplano direito. É o sistema que satisfaz aquela hipótese que eu coloquei para vocês. Tá certo? Professor, o Bode veio dele, então, né? O diagrama de Bode seria uma simplificação de Nyquist, né? Do critério, pode dizer? O uso de Bode para verificar a estabilidade é um uso restrito, né? Nyquist é mais geral. Nyquist é geral. O uso de Bode, naquele exemplo que eu dei, é só para o sistema quando P igual a 0. Aí você pode analisar também por Bode, daquela forma. Eu quis dizer assim, de uma forma geral. Assim, de uma forma geral, o Bode é um caso restrito do Nyquist, que é para P igual a 0? Não diria isso, não. São diagramas diferentes, cada um tem
Tem uma vantagem em cima do outro. Eu não saberia nem dizer quem foi que veio primeiro, né? Um dos dois. Mas Bold ainda é mais usado, tá? Certo. Bold é mais usado do que Next, porque Bold dá uma visualização melhor. Tá? Então, não diria que Bold é mais restrito não, do que Next. Então, gráficos diferentes representam os mesmos fenômenos. Agora, o uso do diagrama de Bold para análise de estabilidade de malha fechada é restrito. Já Next, não. Tudo bem. Então, vamos ver alguns exemplos, né? Só faltam 10 minutos, vamos vai rapidinho. Então, aqui. Aqui é uma função, né? Então, o diagrama de Next, né? É o diagrama polar, só que você tem as duas partes, ômega positivo e ômega negativo, né? Por que você precisa das duas partes? Senão você não fecha. Senão você não fecha o diagrama. Certo? Aí não dá para ver se contorna, se não contorna, né? Porque aqui, ó, o contorno, tá vendo? Contorno aqui, ele pega ômega negativo e ômega positivo, né? Então, aqui, ó, a parte aqui de baixo é ômega negativo, aqui é ômega positivo, que é para esse gráfico ser fechado para a gente ver se dá volta ou não. Por isso que tem que... Mas, basicamente, você pode fazer o diagrama polar e rebater para ômega positivo e rebater que você tem em relação ao eixo horizontal, o eixo real, né? E você tem o diagrama completo. Tá? Então, aqui, ó, rapidamente, ó, eu não calculei todos os pontos do esboço, eu só calculei o ponto mais relevante, né? No final das contas, o ponto relevante do diagrama são os pontos que cruzam o eixo real, né? Por que o eixo real? Porque o menos 1, 0, que é o ponto crítico, ele está no eixo real. Tá? Então, saber, né, onde cruza o diagrama, onde o diagrama cruza o eixo real, vai nos dar essa informação se vai circular o ponto menos 1, 0 ou não, né? Então, aqui eu estou só calculando esse cruzamento, tá? Do jeito que eu fiz lá nos outros exemplos, tá? Então, vou correr aqui no ponto menos 0,25, né? Tá? Não vou falar aqui do esboço, eu já vou pegar aqui o... Então, tá aqui, ó, o diagrama, aqui a parte do ômega positiva, aqui a parte de ômega negativo. Então, como o P é igual a zero para essa função, não tem nenhum polo no semiplano direito. O polo na origem não conta no semiplano direito, tá? O polo na origem não é biboestável, mas ele está no eixo imaginário, não conta no semiplano direito, certo? Então, ele aqui, ó, o ponto menos 1, 0 está aqui. O menos 1 aqui está um pouquinho pequeno, né? Ele está bem longe, né? Então, ele não está circulando como não teria que circular. Né? Como P igual a 0, para o sistema ser estável, o N teria que ser 0. Então, não teria que dar nenhuma volta em torno do menos 1, 0. E esse aqui realmente não dá nenhuma volta em torno do menos 1, 0. O sistema é estável, tá? Para esse valor. Muito bem. Então, essa análise eu fiz aqui, para K igual a 1. Se eu quiser fazer análise para outros valores de K, eu tenho que fazer outro gráfico? O que é que vocês acham? Se eu quiser saber, por exemplo, para K igual a 2, é estável ou não? Eu tenho que fazer outro gráfico? Outro diagrama? Não precisa, né? Porque o sistema sendo estável... Não, perdão. Não, ele pode ficar, né? Ele pode ficar instável, se aumentar o ganho. Aí esse aqui, né? Ele tem 3 polos, né? É aquele exemplo que você falou. É o caso em que ele vai ficar instável se aumentar o ganho. Mas não vai ocorrer o número de voltas lá no ponto menos 1, 0. Para cá é igual a 1. Mas pode ser que quando eu aumente o ganho, isso ocorra, né? O que é que vocês acham que acontece quando eu aumentar o ganho? O que é que acontece com o gráfico? Ele fica mais gordinho, né? Ele engorda, né? Eu multiplico aqui. Então, esse ponto aqui, ó, menos 0,25, né? Que for o... Quando eu vou multiplicando, esse ponto vai aumentando, né? Ele vem para cá, né? Aí uma hora ele vai chegar aqui no menos 1. E quando é que ele vai chegar no menos 1? Quando o K for igual a quanto? Aqui é menos 0,25. Quanto é que tem que ser? Para cá é igual a 1, né? Para cá é igual a 1, ele é menos 0,25.
Para ele chegar em menos 1, eu tenho que multiplicar K por quanto? K vezes menos 0,25 igual a 1, K tem que ser quanto? 4, né? Não é isso? Então, quando eu multiplicar por 4, ele vai chegar aqui no ponto crítico. Certo? Então, não preciso fazer outro gráfico. Então, a gente pode analisar dessa forma, por quanto eu posso multiplicar o diagrama antes dele chegar no ponto crítico. Essa é uma forma. A outra é essa daqui, ó. Tá? A gente não faz o gráfico de K, G de J ômega, né? Já que a gente quer analisar em função de K, a gente faz o gráfico de G de J ômega. Então, KG circundar menos 1 é a mesma coisa que G circundar menos 1 sobre K. É isso? Então, para eu fazer análise em função do ganho K, o que é que eu vou fazer? Eu vou forçar que o gráfico não circunde o menos 1 sobre K. O gráfico de G. Não o gráfico de KG, o gráfico de G. Né? Então, esse aqui é o gráfico de G, porque eu fiz K igual a 1. Certo? Então, o menos 1, aqui é o menos 1 sobre K, para que o sistema seja estável, tem que estar onde? Ele tem que estar à esquerda de menos 0,25. Por quê? Porque o gráfico não pode dar nenhuma volta em torno de menos 1 sobre K. Então, menos 1 sobre K ó, tem que ser menor do que menos 0,25. Para o sistema ser estável. Certo? Então, se eu considerar só ganhos positivos, isso aqui vai ocorrer se K estiver entre 0 e 4. Tá? Essa é outra maneira da gente analisar quanto eu posso ter de ganho se o sistema permanecer estável. Vamos ver rapidinho aqui esse outro exemplo, onde tem um polo de malha aberta positivo, no semiplano direito. Tá? Aqui é o G de J ômega. Cruzamento com o eixo real vai ser quando a parte imaginária for 0, quando o ômega for 0. Quando o ômega for 0, ele vai passar justamente em menos 1, né? O gráfico. Então, aqui é o diagrama. Agora, análise de Knight. Então, primeira parte da análise de Knight é fazer o diagrama. Agora, a segunda parte, análise de estabilidade, né? Então, quantos polos, o P, né? Quantos polos no semiplano direito tem o G de S? Tem 1. Esse polo aqui, 2. Tá? Se ele tem 1, pelo critério de Knight, para o sistema ser estável, o gráfico tem que dar uma volta no sentido anti-horário. Não é isso? Uma volta no sentido anti-horário. E onde é que isso ocorre aqui nesse diagrama? Para que pontos aqui isso vai ocorrer? Aqui dentro dessa circunferência, né? Então, qualquer ponto dentro dessa circunferência, ela vai dar uma volta ó, no sentido anti-horário. Olha a setinha aqui. Tá? Então, o menos 1 sobre K tem que estar dentro dessa circunferência para o sistema ser estável. Tá? Então, menos 1 sobre K tem que estar entre menos 1 e 0, né? Que essa circunferência está, né, entre menos 1 e 0 aqui no eixo real. Então, para o sistema ser estável, K tem que ser maior do que 1. Certo? Então, essa é a aplicação. Um último exemplo, isso aqui é interessante, que é um sistema com atraso. Sistema com atraso. Exponencial de menos 4π sobre S. Um integrador com atraso. Aí vamos lá, vamos tentar achar os pontos críticos, né? Nesse caso aqui eu vou conseguir, porque aqui é S. Se aqui fosse S mais 1, eu já não conseguiria fazer isso analiticamente. Teria que ser numericamente, tá? Então não é fácil não. Nem sempre eu vou poder fazer essa conta aqui analítica, quando tem atraso. Tá? Isso aqui é só porque só tem S aqui no denominador, tá? E aí o que é que eu vou fazer? J ômega, e aqui eu vou usar uma das identidades de Euler, né? Exponencial de menos Jπ sobre K ômega é cosseno sobre K ômega menos J seno. Tá? E aí o cruzamento com o eixo real vai ser quando o cosseno, né? Tem um J aqui embaixo, tá? Esse J aqui passando por cima, para cima, com o sinal negativo, vai ficar J cosseno, menos J cosseno. Então a parte imaginária é o cosseno aqui. Então o cruzamento com o eixo real é quando o cosseno for 0, tá? Cosseno é 0 quando o ângulo é um múltiplo inteiro de π sobre 2. Não é isso? Então, eu vou ter vários ângulos, vários ômegas. Isso está indicando que eu vou ter vários cruzamentos, né? A gente vai ver já já o gráfico. E aí, o primeiro
o que é crítico, o cruzamento, eu vou ter vários cruzamentos, né? Nenhum deles tem que passar o menos 1, 0, mas o crítico aqui é o que está mais à esquerda, o que está mais próximo do menos 1, 0, que é, né, analisando aqui, que é quando L igual a 0, né? Aí vai dar o menos 0,5. Depois você faz com mais calma em casa, aí vocês vão ver. E aí esse é o gráfico, ó, quando tem atraso, né? Isso aqui é uma espiral, né? Esse semicírculo aqui é problema numérico do software, né? Que ele não vai conseguir, porque isso aqui é uma espiral infinita, né? Que não acaba nunca, né? Sempre diminuindo, diminuindo. Então, veja que tem vários cruzamentos com o eixo real. Tem esse, depois esse, vai alternando, né? Um à esquerda, outro à direita, e no eixo imaginário também. Por que é assim, né? Quando tem atraso. Vocês lembram o diagrama de Bode? O atraso, a fase, o ângulo de fase decresce linearmente com a frequência, né? O que significa o ângulo de fase decrescer? Significa que você, sei lá, você está 0, 180, 360, e depois 540, 720. Então, você está dando várias voltas, né? O ângulo, você está passando por todo. Você faz uma circunferência, depois outra, depois outra, depois outra, não acaba nunca. Por isso que tem essas espirais aqui. Então, para o sistema ser estável, como P igual a 0, não tem nenhum polo no semiplano direito, tá? O gráfico não pode dar nenhuma volta no ponto crítico. O ponto crítico aqui é menos, né, o menos 1 sobre K, o ponto crítico genérico. Então, para o sistema ser estável, o menos 1 sobre K tem que ser menor do que esse valor aqui, que é 0,5, né, que é menos 0,5, que foi o valor mais à esquerda. Tá? Então, menos 1 sobre K menor do que menos 0,5, K entre 0 e 2. O que é interessante nesse problema, né? Primeiro, que se não tivesse o atraso, o sistema seria estável para qualquer K. A gente não fez aqui o diagrama polar, mas por Bode ou por lugar das raízes a gente sabe, né, que o integrador você pode aumentar o ganho K, que o sistema sempre fica estável. Por causa do atraso, não é mais verdade. Tá? Primeira coisa. Segundo, eu não fiz nenhuma aproximação para fazer esse cálculo com atraso. Lembra como é no lugar das raízes? No lugar das raízes, a gente tem que usar a aproximação de Padé para poder trabalhar com o lugar das raízes, para poder fazer projeto, para poder analisar tudo, porque a gente não sabe fazer análise com o termo de atraso no lugar das raízes. E aqui não. Aqui eu não fiz nenhuma aproximação. Ah, mas você falou que não pode calcular analiticamente. Sim, não posso calcular analiticamente, mas posso calcular numericamente, sem usar aproximação. Não preciso usar aproximação de Padé. Tá? Então, o valor que eu calculei aqui é exato. Certo? E isso é uma das vantagens de usar resposta de frequência para análise de sistema de controle. Quando o sistema tem atraso, essa análise é exata, ao contrário da análise usando aproximação de Padé, que não precisa fazer aproximação nenhuma. Tá? Outro detalhezinho, né, só para terminar, assim, como aqui é um número infinito de espirais, né, infinito, 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 se o ponto crítico tivesse aqui dentro, com um número infinito de voltas, significa que haveria infinitos polos no semiplano direito. Então, o que reforça aquela ideia que eu falei para vocês na outra aula, de que um sistema com atraso é um sistema de dimensão infinita. Então, ele tem infinitos polos. Ok, pessoal? Então, é isso pela aula de hoje.